Aproveitamos e passamos, faculta a palavra ao venerável mestre Dom Milson Damasio da Silva, da Loja Maçônica 21 de Março. Boa noite a todos. Sua Excelência, vereador professor Luiz Carlos, a quem saudamos, já agradecendo a proposição desse evento. Saúdo o Dr. Francisco Carvalho de Araújo, que também é nosso irmão, hoje representando a senhora governadora do Estado, professora Rosalba, na condição de secretária adjunta da Casa Civil. Eminente irmão Luiz Gonzaga de Oliveira, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Rio Grande do Norte. Senhor Luiz Antônio Albuquerque Lopes, representando a prefeita da cidade de Natal. Irmão José Nacílio, ex-venerável da Loja Maçônica 21 de Março e deputado federal maçônico. Irmão Paulo Viana Nunes, grão-mestre honorário do GOB-RN. Suas Excelências vereadores Aquino Neto, a quem saudamos e agradecemos a presença. Nossos irmãos veneráveis Nilson Rodrigues e Teixeira, primeiro da Evolução Segunda, segundo da Filha da Fé. Os irmãos veneráveis de honra Erivaldo Freire e o Biratã Fernandes, nosso decano Solange Nestim de Oliveira, a quem ao saudá-lo saúde a todos os irmãos da loja. Fraternas Yara e Socorro, meus senhores, minhas senhoras, convidados, demais irmãos. Espero que há pouco o nosso vereador fez menção a que recebemos o título de cidadão natalense, no ano de 2010, e naquele momento a emoção foi muito forte, eu quase não lia o que estava escrito. Espero que não seja retraído por essa emoção nesse momento. Define-se a Ordem Maçônica como uma organização fraterna secular, tradicionalmente franqueada somente aos homens, que propaga os princípios morais e busca promover a prática do amor fraterno e da atividade caritativa entre todas as pessoas, não somente entre maçons. Não é uma religião, mas uma sociedade de homens religiosos, na medida que se exige de seus membros que acreditem na existência de um ser supremo que é Deus, o grande arquiteto do universo, conforme denominado. A sua origem histórica se confunde com a própria história da humanidade, cujo papel tem sido decisivo em momentos importantes da história universal. Controvérsias e incertezas à parte, o que ninguém nega é que os maçons exerceram, sim, uma enorme influência nos caminhos recentes da história. À medida que a maçonaria se espalhou pelo mundo, entrou em contato com ambientes culturais muito diferentes nos vários países em que a ordem se estabeleceu. Na América Latina, foi a maçonaria introduzida por diversas organizações maçônicas da Europa e dos Estados Unidos, e sempre foi popular, sendo seus princípios capitais o amor fraterno, a beneficência e a verdade. Seu ingresso em nosso território pátrio ocorreu no Brasil colônia, sendo desencadeada a sua atividade plena após a caída do Império e proclamada a República por um maçom, Deodoro da Fonseca. A primeira loja maçônica de que se tem notícia em nosso país é a Reunião, fundada no Rio de Janeiro em 1801, muito embora alguns pesquisadores maçons acreditam que a história da Irmandade no Brasil talvez seja mais antiga. Com essa pequena digressão, queremos tão somente situar o surgimento da nossa loja 21 de Março e sua importância como a instituição primeira do nosso Estado e, a nível nacional, como uma das mais antigas e atuantes durante seus 175 anos de existência. Após esse breve introito, pedimos vênia para, em síntese, trazer o conhecimento dos presentes neste importante evento, numa ordem cronológica
a nossa história que assim descrevemos. Criada em 1º de março de 1836, sob o título inicial de Loja Maçônica Sigilo Natalense, no tempo da Loja Maçônica 6 de março de 1817, do Oriente de Pernambuco, sendo seu primeiro venerável o irmão Basílio Quaresma Torreão, presidente da província, é a mais antiga deste Oriente e uma das mais antigas do Brasil, repetimos. Deve-se esclarecer que a mesma foi regularizada perante ao Grande Oriente do Rio de Janeiro por opção de filiação após o ano do seu funcionamento regular. Assim, na condição de mãe loja, coube a mesma o estímulo de criação de outras oficinas. Daí a fundação, em 1856, da Loja Maçônica, sob a denominação de Fortaleza e União Natalense, regularizada em setembro de 1857. Ocorreu que, após alguns anos, acordaram os obreiros de 2 quadros até então existentes, em reunião fraternal, fundir as 2 lojas, que se deu em 1867, cuja unificação tomou o nome de Loja Maçônica 21 de março, em homenagem à data em que foi feita a consumação da fusão e nova instalação. Salienta-se que, por proposta dos poderosos irmãos José Tabira da Silva, Emílio Fernandes da Rocha Fagundes e João Estevão Gomes da Silva, devidamente acatada por ato formal do Poder Central de então, foi mantida a matrícula geral da Ordem sob o número 152, originária da Loja Primitiva Sigilo Natalense, por prevalência do contido no Regulamento Geral da Ordem, no que se refere à antiguidade e predominantemente à decisão em referência. Para essa unificação, necessário salutar naquele momento histórico, foram vários irmãos participantes, destacando-se, no entanto, por sua dedicação e amor à causa maçônica, o vulto venerando do irmão vigário Bartolomeu da Rocha Fagundes, nosso primeiro venerável e um dos mentores da fusão. Segundo os irmãos estudiosos e pesquisadores da história desta oficina, até este momento de unificação, foram vários os percalços existentes, porém, a partir desse instante, tudo foi superado graças à abnegação e o entusiasmo reinante que a todos contagiou no sentido da superação. Como resultado desse trabalho ímpar e o fomento à criação de outras co-irmãs, como uma das metas abraçadas, deu-se a fundação inicial das Beneméritas Loja 24 de junho, em 1873, no Oriente de Mossoró, Filhos da Fé, em 1899, onde está o seu venerável presente nesse momento, e Evolução Segunda, 1906, no Oriente Natal, também presente, irmão Nilson. Nada custa repetir, nesta digressão histórica resumida, por reconhecimento e destaque as seguintes ações que foram desenvolvidas por essa oficina durante este período, considerado por muitos de alicerçamento organizacional, assim enumerados. A consolidação dos ideais e princípios maçônicos no Rio Grande do Norte. A questão religiosa superada pela atitude austera e ímpar do irmão vigário Bartolomeu da Rocha Fagundes, que destacou-se por sua dedicação aberta às atividades maçônicas, em sendo penalizado com a suspensão de suas ordens religiosas e da vigararia, em 23 de março de 1873, por deixar de negar publicamente sua condição de maçom, secundado por outros irmãos religiosos integrantes da loja, que acataram citada atitude em prol da ordem maçônica. A inauguração do estandarte da loja, quando das comemorações do 83º aniversário. A criação, em 19 de fevereiro de 1923, da Escola Secundária Feminina, com a denominação de Vigário Bartolomeu, em homenagem e memória ao valoroso maçom acima destacado, estabelecimento escolar este mantido até os dias atuais por esta loja, sob o título de Escola Reunida 21 de março, tendo como parceiro o Governo do Estado sob convênio. A assistência propiciada aos flagelados das secas, especialmente a de 1877, ou das enchentes, como a de Santa Cruz, em 1981, em ajuda a necessitados. Tais feitos, evidenciam o papel histórico inicial desta instituição no cenário do nosso Estado, a partir de sua criação, mercê da participação de homens livres de bons costumes e de seus quadros, composto em parte de intelectuais, muitos destes integrantes da elite potiguar,
obreiros de inestimáveis serviços prestados à nossa causa, a própria sociedade da época, que contribuíram pela consolidação dos ideais e princípios maçônicos, além do apoio na busca permanente de uma sociedade mais justa. Este foi o papel primordial da Loja 21 de Março nesse período, em sendo o centro de convergência do crescimento da ordem maçônica do Estado, dentro da sua responsabilidade de mãe-loja, ou seja, a primeira loja maçônica do Rio Grande do Norte. Por um dever de justiça e gratidão, nada disso teria sido possível se não tivesse prevalecido o entendimento, a dedicação, o trabalho e o ideal maçônico abraçado por todos aqueles abnegados que deram a sua indiscutível e valorosa contribuição à nossa instituição maçônica, além das demais co-irmãs, partícipes da causa, permitindo que pudéssemos comemorar com muito orgulho, satisfação e reconhecimento 175 anos de existência. Após esse breve relato, com o devido respeito às demais co-irmãs dos três poderes ora existentes, conclui-se que falar da Loja 21 de Março é falar da própria maçonaria norte-rio-grandense, pelo papel histórico até então desempenhado, diante da responsabilidade que se reveste desde sua fundação. Dentro dessa premissa, a fim do não cometimento de qualquer injustiça, por omissão do destaque de irmãos que deram sua contribuição individual e coletiva à nossa causa, nesta oficina, permitam-nos homenagear todos sem distinção, a exemplo do irmão vigário Bartolomeu da Rocha Fagundes, nosso primeiro venerável da 21 de março, com 10 anos de atuação no cargo, cujas realizações foram acima registradas na pessoa do valoroso e inesquecível irmão Mário Vilar de Melo, que nos comandou por 33 anos, galgando todos os graus maçônicos, ter exercido os cargos de delegado litúrgico por 17 anos e o de grão-mestre estadual em 1969 e 1970, além de receber as mais altas condecorações maçônicas nacionais e internacionais. Citada homenagem se estende em especial aos poderosos irmãos que conquistaram o malhete desta oficina e aos integrantes da respectiva diretoria, cuja dedicação, abnegação e amor à causa maçônica permitiram essa trajetória histórica vitoriosa, modéstia à parte, de respeito e participação efetiva e permanente no Estado e nacionalmente, no tocante aos principais eventos pátrios. Por dever de reconhecimento e gratidão ao eminente irmão Mário Vilar de Melo, registro sua profícua administração assim catalogada. A construção e instalação do prédio sede da 21 de março, com 2 pavimentos, inaugurada em novembro de 1954. Construiu e instalou no mês de novembro de 1958, no bairro de Morro Branco, as escolas reunidas 21 de março, com funcionamento em prédio próprio, denominada Escola Vigário Bartolomeu, mas, na presente data, continua com a sua trajetória com apoio da Secretaria de Educação e Cultura do Estado. Foi um dos fundadores e presidente do Hospital São João, infelizmente desativado. Fomentou a criação de outras lojas do Oriente. Finalmente, promoveu a filiação e iniciação de 884 candidatos, dentre os quais 6 galgaram o cargo de venerável, quais sejam os poderosos irmãos Marcelo Fernando de Oliveira, Amaro de Souza Marinho Filho, José Aribaldo de Carvalho, Gilberto da Fonseca Tinoco, José Nacílio de Oliveira, por sinal aqui presente entre nós, José Afonso do Amaral. Igualmente, cabe-nos nesta oportunidade registrar que esta loja, com a nossa inclusão, passou pela administração de 52 veneráveis, pelo que se conclui uma afirmação de que os atuais irmãos do quadro são conscientes de suas responsabilidades no trabalho ora desenvolvido, face o passado vitorioso de conquista dessa instituição no cenário maçônico estadual e o respeito devido de reconhecimento aos nossos irmãos que nos antecederam e nos deixaram este precioso legado. Ao concluirmos, queremos deixar patente a nossa gratidão ao ilustre vereador, professor Luiz Carlos, pela iniciativa e aos demais insígnios parlamentares dessa casa que o aprovaram, em nome dos que fazem a maçonaria norte-rio-grandense em suas 3 obediências, GOB, RN, GOIERN e GLERN, por esta homenagem prestada à Loja Mãe 21 de março,
na passagem das comemorações dos 175 anos de sua fundação, o que muito nos honra e engrandece, além de nos estimular na nossa nobre missão de buscar uma sociedade mais justa, objeto maior da ordem maçônica. Muito obrigado.